Você está pronto para ouvir algo que vai abalar as estruturas da sua fé? Algo que vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre os planos de Deus para esta geração? Porque o que vou revelar hoje não é apenas um testemunho comum, mas uma mensagem direta dos céus que chegou até nós através de um homem simples, um servo de Deus que jamais imaginou ser escolhido para receber uma das mais extraordinárias visões já relatadas neste século. Padre Michel estava navegando sozinho pelas águas do Atlântico em uma tarde que parecia comum como qualquer outra, quando de repente o mar se acalmou de forma sobrenatural. Não havia mais vento, não havia mais ondas. Era como se toda a criação tivesse parado para testemunhar o que estava prestes a acontecer. E foi nesse momento de silêncio absoluto que os céus se abriram. Primeiro, apareceu uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia, mas que não machucava os olhos. Era uma luz que trazia paz, que trazia amor, que trazia uma presença divina tão intensa que o ar ao redor parecia vibrar com poder celestial. E então, dentro dessa luz, 3 figuras se manifestaram. Não eram sombras, não eram ilusões. Era a própria Santíssima Trindade se revelando em sua glória majestosa sobre as águas. O padre, tremendo de reverência e temor santo, caiu de joelhos no convés de seu pequeno barco. Suas lágrimas começaram a brotar incontrolavelmente quando percebeu que estava diante da presença do Deus Todo-Poderoso, do Cristo ressuscitado e do Espírito Santo, de uma forma que poucos mortais já experimentaram. Mas o que veio em seguida foi ainda mais impactante. As palavras que a Trindade dirigiu ao Padre Michel não foram apenas para ele, foram para você, para mim, para todos nós que vivemos nestes tempos finais. Foram palavras de advertência, mas também de esperança. Palavras que revelam o que Deus está preparando para purificar esta terra e estabelecer seu reino de justiça. Palavras que explicam por que o mundo está em caos, por que as nações estão em convulsão e por que você sente no seu coração que algo grandioso e definitivo está para acontecer. Quando o padre me contou essa experiência, eu percebi que não era coincidência que essa revelação chegasse às minhas mãos. Deus tem um propósito para tudo, e o fato de você estar assistindo a este vídeo agora mesmo não é acaso. É parte do plano divino para que você seja preparado para o que está por vir. As lágrimas do Padre Michel não eram de tristeza, mas de uma emoção divina que toma conta de quem recebe uma revelação direta do Altíssimo. E quando você souber exatamente o que a Trindade disse a ele naquele momento sagrado sobre o oceano, você também compreenderá por que essas palavras são capazes de transformar completamente nossa perspectiva sobre os acontecimentos que estamos vivendo e sobre o futuro que nos aguarda. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai marcar sua vida para sempre. Para compreender plenamente o impacto da revelação que a Trindade concedeu ao Padre Michel, você precisa entender quem é este homem de Deus e como ele chegou àquele momento extraordinário sobre o oceano. Michel não é apenas um padre comum. É um homem que dedicou mais de 30 anos de sua vida ao serviço divino, servindo comunidades carentes, consolando os aflitos e intercedendo pelos perdidos em longas horas de oração e jejum. Durante anos, o Padre Michel sentia em seu espírito que Deus estava preparando algo especial para revelar através dele. Não era uma sensação vaga, mas uma certeza profunda que crescia dia após dia. Em suas orações matinais, frequentemente recebia impressões divinas sobre os acontecimentos mundiais, sobre o estado espiritual das nações, sobre o clamor que subia ao trono de Deus, vindo dos corações sinceros que buscavam respostas em meio ao caos crescente. Foi essa mesma inquietação espiritual que o levou àquela viagem marítima. Ele sentiu o chamado claro do Espírito Santo para se afastar da agitação do mundo e buscar a face de Deus em meio ao silêncio do oceano. Você conhece essa sensação, não é mesmo? Aquele desejo profundo de encontrar um lugar onde possa ouvir a voz de Deus, sem as interferências e distrações que o mundo moderno impõe sobre nossas vidas. Durante 3 dias, o padre navegou em oração constante, jejuando e meditando nas Escrituras.
Ele sabia que algo especial estava para acontecer, mas jamais imaginou a magnitude da experiência que o aguardava. Na terceira tarde, enquanto lia o livro do Apocalipse, especificamente a passagem sobre o trono de Deus e os seres viventes que clamam Santo, 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 foi que os céus se abriram. O que você precisa compreender é que vivemos em tempos únicos na história da humanidade. Os sinais que Jesus profetizou sobre os últimos dias não são mais apenas profecias distantes, mas realidades que se manifestam diante dos nossos olhos. As guerras, as pestes, os terremotos, a frieza do amor, a apostasia dentro das próprias igrejas, tudo isso aponta para um momento de transição divina que está se aproximando. E é exatamente neste contexto que Deus escolheu revelar a sua trindade ao Padre Michel. Não foi uma experiência mística desconectada da realidade, mas uma comunicação direta dos céus sobre o que está acontecendo na Terra e sobre o que Deus está preparando para fazer. Você que tem sentido o peso destes tempos em seu coração, você que tem orado pedindo discernimento sobre os acontecimentos atuais, precisa saber que Deus não deixou seu povo sem orientação. A manifestação da Trindade sobre o oceano representa algo profundamente simbólico. O mar, nas Escrituras, frequentemente simboliza as nações, os povos em agitação, as turbulências políticas e sociais que vemos hoje em todo o mundo. E foi justamente sobre essas águas agitadas da humanidade que Deus escolheu se manifestar, mostrando que Ele tem controle absoluto sobre todos os acontecimentos terrestres. Quando o Padre viu as três pessoas da Trindade se manifestando em unidade perfeita sobre as águas, ele compreendeu imediatamente que estava recebendo uma revelação sobre o plano divino para restaurar a ordem divina na Terra. Não era apenas uma visão pessoal para edificar sua própria fé, mas uma mensagem para ser compartilhada com todos aqueles que têm ouvidos para ouvir e corações dispostos a receber a verdade. As lágrimas do Padre começaram ainda antes de qualquer palavra ser pronunciada, porque a presença divina era tão intensa, tão pura, tão cheia de amor e santidade, e seu coração humano não conseguia conter a emoção de estar diante do Criador do Universo. Mas era apenas o início daquela experiência transformadora que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente a vida de todos aqueles que ouvissem sua mensagem. Agora você precisa se preparar para receber as palavras exatas que a Trindade dirigiu ao Padre Michel, porque essas palavras não são apenas informação, mas revelação divina que pode transformar completamente sua compreensão sobre o momento que estamos vivendo e sobre o futuro que Deus está preparando para aqueles que permanecem fiéis a Ele. E então, do centro daquela luz divina que cobria toda a extensão do oceano, ao redor do pequeno barco, a voz do Pai Eterno ecoou com uma autoridade que fez todo o universo vibrar em reverência. As palavras não vieram apenas aos ouvidos do Padre Michel, mas penetraram diretamente em seu espírito, gravando-se para sempre em sua memória com uma clareza sobrenatural. Michel, servo fiel. Disse o Pai: chegou o tempo de revelar aos meus filhos o que está preparado para estes dias. A terra geme em dores de parto, e o que vocês veem como caos é, na verdade, o início da grande purificação que antecede o estabelecimento do meu reino de justiça. Em seguida, a voz de Jesus Cristo, o Filho, se manifestou com aquela mesma ternura que consolou os discípulos, mas carregada de uma urgência profética. Diga ao meu povo que não tenham medo do que está por vir. Cada guerra, cada catástrofe, cada convulsão social que vocês testemunham são as dores de parto de uma nova era. Eu estou separando o joio do trigo, purificando a minha igreja e preparando um povo santo para habitar na terra renovada. E então, o Espírito Santo falou com uma suavidade que acalmou instantaneamente o coração do Padre, mesmo diante da magnitude daquela revelação. O Consolador que prometi não os deixará órfãos. Em cada tribulação, em cada momento de incerteza, eu estarei mais próximo daqueles que clamam pelo nome do Senhor. A escuridão que vocês veem se espalhando pelo mundo é apenas o contraste necessário para que a luz da verdade brilhe com mais intensidade.
Mas a revelação não parou aí. O pai continuou: os governos das nações estão sendo expostos, porque chegou o tempo de mostrar que apenas o meu governo pode trazer verdadeira paz. As instituições humanas estão desmoronando, porque foram construídas sobre fundamentos falsos. Somente aquilo que é edificado sobre a rocha da minha palavra permanecerá de pé. O filho então revelou algo que fez o padre chorar ainda mais intensamente. Muitos dos meus servos estão desanimados, pensando que o mal está vencendo. Mas digam a eles que cada oração sincera, cada ato de fé, cada gesto de amor em meu nome está acumulando tesouros nos céus e acelerando a chegada do meu reino. Nada do que fazem em meu nome é em vão. E o Espírito Santo acrescentou: preparei refúgios espirituais para aqueles que buscam a minha face com sinceridade. Não são lugares físicos, mas estados de comunhão comigo onde encontrarão paz, mesmo no meio da tempestade. Ensinem ao povo a buscar estes refúgios através da oração, do jejum e da meditação na palavra sagrada. Então veio a parte da revelação que mais impactou o coração do padre Michel. A Trindade falou em uníssono, numa harmonia perfeita que revelava a unidade absoluta da divindade. O que está acontecendo agora na Terra é a resposta às orações de milhares de anos de santos que clamaram: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês estão vivendo a geração que verá estas orações serem respondidas de forma completa e definitiva. As lágrimas que vocês derramam pelos pecados da humanidade, as orações que sobem como incenso diante do nosso trono, os jejuns oferecidos em intercessão pelas nações, tudo isso tem poder para acelerar a transformação que estamos operando. Vocês não são apenas espectadores dos acontecimentos finais, mas participantes ativos na maior obra de redenção que já ocorreu desde a criação do mundo. Por fim, a voz do Pai ecoou uma última vez: diga aos que têm ouvidos para ouvir que o tempo da misericórdia ainda não terminou, mas está se encerrando rapidamente. Cada alma que se voltar para mim nestes dias receberá graças especiais de conversão e santificação. Mas também diga que aqueles que endurecerem seus corações diante dos sinais que estou enviando escolherão seu próprio destino. Quando o silêncio voltou a cobrir o oceano e a luz celestial gradualmente se desfez, o padre Michel permaneceu de joelhos por horas, processando a magnitude do que havia recebido. Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre e que, a partir daquele momento, carregaria a responsabilidade sagrada de transmitir aquela mensagem divina para todos que estivessem prontos para recebê-la. Agora você compreende por que as lágrimas do padre Michel não pararam de brotar durante toda aquela experiência sagrada. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção divina que toma conta de quem recebe revelação direta sobre os planos de Deus para a humanidade. E se o seu coração está sendo tocado agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, é porque o mesmo Espírito que falou ao Padre está falando ao seu espírito neste exato momento. Você precisa entender que não chegou até este vídeo por acaso. Em meio a milhões de conteúdos disponíveis na internet, Deus direcionou seus passos até esta mensagem porque há algo específico que Ele quer falar ao seu coração. A revelação dada ao Padre Michel não foi apenas para ele, mas para todos nós que vivemos nesta geração única na história da humanidade. Quando a Trindade disse que estamos vivendo a resposta às orações de milhares de anos de santos, isso inclui suas próprias orações. Cada vez que você clamou a Deus pedindo que sua justiça se manifestasse na terra, cada vez que você intercedeu pelas nações, cada vez que você perguntou quando o mal finalmente seria derrotado, suas orações subiram como incenso diante do trono divino e contribuíram para acelerar este momento de transformação mundial. Mas a revelação também traz uma responsabilidade pessoal para cada um de nós. Quando Deus nos mostra seus planos, Ele espera que respondamos com fé ativa, não apenas com curiosidade passiva. As palavras da Trindade ao Padre Michel são um chamado para que você examine sua própria vida espiritual e se posicione corretamente diante do que está acontecendo no mundo. Primeiro, você precisa encontrar seu refúgio espiritual,
que o Espírito Santo mencionou. Não é um lugar físico, mas um estado de comunhão íntima com Deus através da oração constante, da meditação na palavra e do jejum regular. Em meio ao caos que aumenta dia após dia, você precisa cultivar este espaço sagrado, onde pode ouvir a voz de Deus e receber sua paz que excede todo entendimento. Segundo, você não pode mais ser apenas espectador dos acontecimentos finais. A Trindade revelou que somos participantes ativos na maior obra de redenção da história. Cada oração sincera, cada ato de fé, cada gesto de amor em nome de Jesus está contribuindo para acelerar a chegada do reino de Deus na Terra. Sua vida espiritual individual tem impacto cósmico nos planos divinos. Terceiro, você precisa compreender que o tempo da misericórdia está se encerrando rapidamente. Isso não significa que devemos viver em medo, mas em urgência evangelizadora. Quantas pessoas ao seu redor ainda não conhecem a verdade sobre Jesus Cristo? Quantos familiares e amigos ainda não se voltaram para Deus de coração sincero? A revelação dada ao Padre Michel traz a responsabilidade de compartilhar esta mensagem com todos que Deus colocar em seu caminho. Quarto, você precisa estar preparado espiritualmente para os eventos que se aproximam. Quando a Trindade disse que cada tribulação e cada momento de incerteza serão oportunidades para o Espírito Santo se manifestar mais intensamente, isso significa que sua fé será testada, mas também fortalecida, de maneiras que você nunca imaginou possíveis. O choro do Padre Michel também representa algo que deve acontecer em sua própria vida, um quebrantamento genuíno diante da santidade de Deus e da magnitude de seus planos. Quando foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Quando foi a última vez que sua alma foi tocada tão profundamente pela realidade espiritual que as lágrimas brotaram naturalmente? A frieza espiritual é um dos sinais dos últimos dias que Jesus profetizou. Mas você não precisa ser vítima dessa frieza. A mesma presença divina que se manifestou ao Padre Michel sobre o oceano está disponível para você agora mesmo, no lugar onde você está. Basta que você abra seu coração com a mesma sinceridade e humildade que ele demonstrou naquele momento sagrado. Por fim, você precisa entender que carrega agora uma responsabilidade sagrada. Quem recebe revelação divina torna-se um mordomo dessa revelação. Você não pode guardar esta mensagem apenas para si mesmo, mas deve compartilhá-la com todos aqueles que Deus colocar em seu caminho. Sua obediência em espalhar esta palavra pode ser um instrumento que Deus usará para preparar outras pessoas para os acontecimentos que se aproximam. A pergunta que fica é: como você vai responder a esta revelação divina? Se esta mensagem tocou profundamente seu coração, se você sente que Deus falou diretamente com você através da revelação dada ao Padre Michel, então você tem uma missão sagrada para cumprir agora mesmo. Não guarde esta palavra apenas para si mesmo, porque quando Deus nos dá a revelação divina, Ele espera que sejamos instrumentos para levar esta mensagem a outros corações que também precisam ouvi-la. Compartilhe este vídeo com seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos na fé. Publique em suas redes sociais. Envie por mensagem para aquelas pessoas que você sabe que estão buscando respostas espirituais para os acontecimentos atuais. Cada compartilhamento pode ser o meio que Deus usará para alcançar uma alma sedenta da verdade divina. Lembre-se das palavras da Trindade. Somos participantes ativos na maior obra de redenção da história. Quando você compartilha esta mensagem, está participando diretamente dos planos divinos para preparar um povo santo para os dias que se aproximam. Sua obediência em espalhar esta revelação pode acelerar a chegada do reino de Deus na terra, mas sua jornada espiritual não pode parar aqui. Deus tem muito mais para revelar àqueles que têm fome e sede de justiça. Por isso, não perca o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique no card que apareceu e continue descobrindo as revelações divinas que podem transformar completamente sua compreensão sobre os planos de Deus para estes últimos dias.